Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre o plano da redenção. E antes de explicar o que é isso, eu gostaria de dizer o porquê, né? Por que falar sobre isso? Por que isso é importante? Quando a gente estuda a Bíblia, às vezes alguns textos parecem distantes, né? Eu tenho certeza que você já passou por isso. Às vezes algum livro da Bíblia por completo, alguma profecia lá em um livro que é mais difícil de estudar, ou até algum texto histórico em um momento que era uma época completamente diferente na nossa, né? As pessoas viviam de uma forma completamente diferente. Por que que Deus revelou a palavra dele dessa forma? Por que que é importante hoje a gente saber algumas coisas da Bíblia que parecem tão distantes, né? E a conexão, né, a razão para isso tudo é que cada texto da Bíblia, cada livro, cada história, na verdade é um trechinho, um pedacinho de uma única história, de uma grande história, que é a história da salvação do povo de Deus por meio de Jesus. Esse é o assunto principal da Bíblia. É a partir dessa história que todas as histórias são reveladas e apresentadas na Bíblia, né? Então isso é chamado de plano da redenção, né? Ou se você for para a parte mais teológica, mais acadêmica, é chamada de teologia bíblica também, né? Mas nada mais é do que a história da Bíblia, né? A Bíblia conta uma única história. E a razão por que às vezes uma profecia que foi dita lá longe, né, ou a história de algum rei de milhares e milhares de anos atrás é relevante para nós hoje, é porque faz parte da mesma história, faz parte da nossa história, né, que é a história de Deus resolvendo o problema do pecado no mundo. A Bíblia começa apresentando a existência de Deus e a criação do mundo, a criação do homem. A primeira coisa que acontece depois disso, o homem se rebela, se afasta de Deus. É introduzido o problema do pecado no mundo. E como é que a gente resolve esse problema? Como é que o homem pode reconciliar-se com Deus e voltar a viver com Deus para sempre? Essa é a questão que a Bíblia vai tratar em todos os livros, em todos os capítulos, né? Então, o Senhor foi revelando o seu plano de salvação por meio de Jesus de forma progressiva, né? Ele não falou tudo de uma vez, né? Ele foi organizando isso ao longo do tempo, foi revelando a sua palavra. Então lá em Gênesis a gente vê a questão do descendente que vai pisar a cabeça da serpente, né? E a partir de então você tem vários sinais, várias revelações de Deus que vão apontar para Deus resolvendo o problema do pecado de uma vez por todas. E a gente sabe que qual que é a plenitude disso, quando que isso é plenamente revelado. Quando Jesus vem ao mundo e de fato reconcilia o povo de Deus, que ao longo de toda a história se rebelou contra Deus, né? E por causa de Jesus, não por causa de nenhum sacrifício, não por causa de nenhum rei, não por causa de nenhum pastor, mas por causa de Jesus, todos os crentes de toda a história foram reconciliados com Deus, né? O problema do pecado foi resolvido em Jesus. E todos os textos da Bíblia vão tratar um momento diferente dessa grande história. É por isso que faz sentido a gente compreender Levítico. É por isso que faz sentido a gente compreender Jeremias, Ezequiel e outros textos difíceis, né? Algumas coisas tinham o seu significado no momento em que elas aconteceram, certo? Então você pega, por exemplo, lá em Levítico, tinha os sacrifícios, aquelas leis todas e tudo mais. Essas leis civis, né, de organização do país Israel, hoje a gente não usa mais. Mas o cumprimento do sentido completo dessas leis, né, da intenção de Deus de resolver o problema do pecado, é importante para nós, é importante que a gente entenda. Então, por exemplo, a gente pensa, nossa, por que beleza, tinha lá os sacrifícios, aí matava um carneiro, jogava o sangue em cima da Arca da Aliança, isso tudo é muito bonito, é muito legal, né, para o pessoal daquela época, mas e daí? Que diferença isso faz para a minha vida hoje?
quando eu sei que isso é um pedacinho da grande história do plano de redenção, eu sei que isso está apontando para Jesus. Eu me alegro em ler esse texto da lei de milhares de anos atrás, porque eu compreendo que hoje o Senhor olha para nós como cobertos pelo sangue do Cordeiro, cobertos pelo sangue de Jesus. Imagine que tinha a Arca da Aliança, que simbolizava toda a lei que Israel não conseguia cumprir. Quando Deus olhava de cima, ele olhava para a arca e via a lei ali que Israel não conseguia cumprir, né? Isso era o símbolo da rebeldia de Israel. Mas, quando esse sangue era derramado, entre a arca e o Senhor, havia o quê? Havia esse sangue. Então, ele olhava para a arca, ele olhava para a lei coberta pelo sangue. E hoje o Senhor nos olha, mesmo sendo nós pecadores ainda, como cobertos pelo sangue de Jesus, né? E isso é uma razão de muita alegria para nós. Eu dei só um exemplo. Mas assim, quando você entende que Jesus é o centro de toda a história, Jesus é o centro de toda a Bíblia, você começa a compreender o significado, né, de cada parte da Bíblia. Por isso que a gente consegue entender a Bíblia toda, né, e adorar a Jesus e conhecer mais a Jesus, conhecer mais a Deus, por cada pedacinho que a gente aprende. É por isso que é tão importante saber que a Bíblia conta uma única história. A Bíblia conta a história da salvação do povo de Deus por meio de Jesus. A história da Bíblia é a história de Deus resolvendo o problema do pecado no mundo. E isso acontece por meio de Cristo, né? Então que você consiga encontrar essas verdades em cada texto que você estudar das Escrituras, porque eu tenho certeza que você vai crescer muito nesse processo, certo? Que Deus te abençoe.